Quem foi o primeiro agricultor que plantou uma semente e fez o nosso mundo crescer? Foi assim que nasceu o progresso. Porque alguém descobriu como cultivar um pouco de milho, trigo, arroz, e a humanidade descobriu que poderia cultivar tudo. Nossa população está crescendo. Nossos recursos naturais estão diminuindo e o clima do nosso planeta está mudando. Por isso, a agricultura também precisa mudar. Com ferramentas mais inteligentes, práticas sustentáveis e aumento na produtividade, a agricultura faz o mundo progredir. E o mundo está retribuindo. Nós somos a Corteva AgriScience, a próxima geração de agricultura para a próxima geração de agricultores. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo do Agro Experience. Nós falamos nesses 3 dias sobre inovação, sustentabilidade e comunicação no agronegócio. E agora eu tenho o prazer de falar na trilha de sustentabilidade sobre a importância da polinização para o agronegócio. A nossa convidada é a Ana Lúcia Assad. Ela é graduada em Ciências Econômicas pela UCB, tem doutorado em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp. Ela também respondeu pela assessoria dos fundos setoriais e pela Secretaria Executiva Adjunta e atuou também na área de biotecnologia e saúde do Ministério da Ciência e Tecnologia e na coordenação geral do CNPq. Atualmente é diretora executiva da Associação Abelha e ela vai contar para a gente um pouco mais sobre como funciona e a importância dessa associação e do trabalho que realizam para o agronegócio. Ana, muito bem-vinda, seja você aqui no nosso Agro Experience. Olá, como vai? Tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Agro Experience com vocês, trocando a experiência, vamos assim dizer, trocando essa experiência e trazendo o nosso aprendizado mútuo com o setor do agro com vocês. E é o que eu quero mesmo, experiência, trazendo esse conhecimento para a gente ter uma aula aqui sobre as abelhas, sobre a importância da polinização no agro. Então, para a gente começar, né, a abelha é o principal polinizador hoje do nosso agronegócio. Então, para a gente começar do básico, Ana, eu queria que você contasse para a gente, né, qual a importância da polinização, de fato, e das abelhas também para o agronegócio, quais as principais culturas que utilizam as abelhas como polinizadoras. É interessante falar das abelhas porque só o Brasil ele tem em torno de 3.000 espécies diferenciadas de abelhas. A gente, quando pensa em abelha, sempre lembra do mel, da abelha com ferrão, daquela abelha que põe mel, que na verdade chama Apis mellifera e foi uma abelha introduzida. E ela se adaptou muito bem no Brasil, era uma abelha exótica, se adaptou muito bem no Brasil. Mas o Brasil tem em torno de 250 espécies de abelhas sem ferrão, a grande maioria produz mel, tem várias abelhas solitárias, inúmeras abelhas solitárias, e hoje a gente tem descritas em torno de 1.800 abelhas de espécies nativas no Brasil. Só para vocês terem uma ideia do panorama, porque muitas vezes a gente sempre lembra da abelha que produz o mel, da Apis. E a importância para a agricultura, ela é muito importante, tanto para a agricultura como para a conservação da biodiversidade. Hoje nós temos uma série de culturas que são dependentes da polinização, ou seja, sem as abelhas, sem o polinizador, elas não vão produzir frutos. O caso do melão, a maçã, várias frutíferas, e outras em que o polinizador ele traz melhorias e ganhos na qualidade dos grãos e na qualidade do tamanho e produtividade. É o caso do açaí, o caso da castanha, o caso do café, laranja, que trazem benefícios. Estou citando algumas.
Mas tem culturas que elas não precisam da polinização. O milho, por exemplo, a cana. São culturas que a polinização não impacta, porque a polinização, no caso do milho, é feito pelo vento. Então, por que que é importante? Porque, na verdade, aumenta a produtividade, nos fornece alimentos de qualidade e, ao mesmo tempo, são bichinhos de diversos tamanhos que são muito importantes para a conservação da biodiversidade, dessa nossa rica biodiversidade. E só para complementar, assim, são em torno de 20 mil abelhas no mundo inteiro. E olha a quantidade que temos no Brasil. 3 mil, em torno de 3 mil. De fato, é um panorama aí que a gente não tem conhecimento, né? Mais de 3.000 espécies aqui no Brasil. Você comentou de 250 abelhas sem ferrão e, de fato, a gente não tem todo esse conhecimento. Só para a gente ter aí conhecer um pouquinho mais, além das abelhas como polinizadoras, quais outros polinizadores que a gente tem aqui no Brasil, né? Quais outros animais, insetos que são também polinizadores? Nós temos, por exemplo, o beija-flor, que é muito conhecido, que além de ser muito lindo, é um pássaro muito lindo. Então, nós temos pássaros como o beija-flor, borboletas, nós temos o morcego, que muita gente detesta, que virou um bichinho meio não muito querido, mas o morcego, para algumas culturas, ele é muito importante. Moscas também polinizam, alguns roedores. Então, assim, é uma gama muito grande de polinizadores, mas os principais realmente são as abelhas, e as mais conhecidas e as mais divulgadas. Mas a gente também precisa conhecer mais, precisa melhor estudar para conservá-los, para ajudar na conservação. Pois é, e daí vem o trabalho de vocês, então, na Associação Abelha, que eu queria saber da onde surgiu, né? Faz quanto tempo que vocês vêm trabalhando e quais os principais objetivos hoje da associação? A abelha, ela existe desde 2014, ela foi fundada, é uma associação privada sem fins lucrativos, ela foi criada com o objetivo exatamente de divulgar divulgar e produzir informação com base científica sobre os polinizadores e a melhor convivência harmônica entre agricultura e apicultura, mostrando quão importante esses insetos são para a conservação da biodiversidade e para a produção agrícola. Então, é com este foco, com essa missão que nós estamos trabalhando há 5 anos. E temos gerado inúmeros materiais para divulgar, para levar à sociedade, ao agricultor, ao apicultor, a importância dos polinizadores, o serviço de polinização. Então, é esse nosso trabalho. Hoje somos vários associados, entre produtores agrícolas, entre empresas, entre produtores, uma empresa de mel também que participa da associação. Então, somos hoje 16 associados que estão gerando esse material de importância para diferentes segmentos produtivos. Interessante também que vocês, de certa forma, abrem um diálogo maior entre os agricultores e os apicultores. Como que é hoje, né, essa comunicação entre eles? Porque uma coisa está totalmente atrelada à outra, né? A importância do agro para as abelhas, das abelhas para o agro, então, de certa forma, também dos produtores de alimentos e dos produtores de abelhas, né? Esse é um trabalho de abelhinha, vamos assim dizer. Então, vamos fazer um trocadilho aqui. É muito importante porque a gente procura levar a informação tanto para o agricultor como para o apicultor. Tanto a importância dos polinizadores para o aumento de produtividade, para o rendimento, para a agricultura, para a conservação das áreas do entorno que eles possuem por conta da legislação, como a gente também leva para os apicultores a importância de ter boas práticas apícolas, no caso, porque aumenta a produtividade, e melhorar o diálogo, ou seja, se ele tem um bom diálogo com o agricultor, ele vai ter disponibilidade de pasto apícola, ele não vai ter perdas de abelhas, esse diálogo melhora, é um ganho para ambos para ambos as pessoas, tanto o agricultor como o apicultor. É um ganha-ganha, a gente sempre usa esse termo, porque tem que ser um ganha-ganha, e é um ganha-ganha. Então, um exemplo para você, o produtor de melancia e abóbora
o polinizador é muito importante ter as abelhas. O maracujá é muito importante ter as abelhas. Então, se o produtor sabe dessa importância de conservar esses animais e, ao mesmo tempo, o apicultor pode oferecer esses animais para a cultura, tá vendo que são os dois que ganham. E, no final, na verdade, ganha um terceiro, que é a sociedade. Somos nós, consumidores, que também estamos ganhando com alimentos excelentes e doces e de excelente qualidade na nossa mesa. É verdade, e ganha também muito mais o meio ambiente, né? Como você disse, a importância da biodiversidade, né? De todo esse ecossistema envolvendo também os animais, os insetos. Agora me conta uma coisa: a gente vivencia hoje aqui no Brasil uma polêmica grande envolvendo o uso de defensivos, o uso de agrotóxicos nas propriedades rurais e que isso traz uma mortandade de abelhas, né? Como vocês lidam com esse tipo de informação? Que tipo de orientação pode ser dada, né, de fato, por parte dos produtores, para que façam a boa aplicação, a correta aplicação dos defensivos? De fato, isso é verdade que vem acontecendo aqui no Brasil? Quando a gente tem falado de mortandade, os números existentes são relacionados a apes, porque as nativas muitas vezes a gente não tem esses dados, mas são relacionados aos produtores que têm colmeias de apes, e que são colmeias que muitas vezes têm 60, 70 mil abelhinhas, 80 mil abelhinhas dentro de uma colmeia. Então, os números acabam sendo muito grandes, mas ao mesmo tempo também se recupera muito rápido. E aí, respondendo à sua pergunta, o que é importante? O importante é, primeiro, que o agricultor saiba que tem apicultor ou criadores de abelhas nas suas áreas, ou próximos às suas áreas, ou mesmo dentro das suas áreas, fazendo serviço de polinização. E quando ele for aplicar, ele aplicar corretamente, como indica a bula, e ao mesmo tempo também comunicar aos apicultores que ele está fazendo a aplicação. É o que a gente chama da convivência harmônica. Ao avisar, o apicultor pode retirar, ou pode proteger as suas colmeias, ou pode deslocá-las para mais longe. Por isso que é muito importante esse diálogo do agricultor com o apicultor. Porque, no fundo, na verdade, o que nós estamos falando, como eu volto a dizer, é um ganha-ganha. E se esse diálogo é aprofundado e ele é contínuo, todos estão ganhando. Na verdade, todo o país, toda a sociedade vai estar ganhando. Uhum, com certeza. Ana, tem muitas fake news, né, notícias falsas envolvendo hoje essa relação do apicultor com o agricultor, a mortandade de abelhas. Tem notícias falsas envolvendo isso também? Como que vocês fazem a comunicação de vocês dentro da associação? A nossa comunicação, ela é toda gerada com base na informação científica. Então, antes da gente divulgar ou da gente fazer alguma informação, a gente checa esse dado. Nós temos um comitê científico de altíssimo nível, nós temos contatos e dialogamos muito bem com a comunidade científica. Então, a gente checa a informação e leva a informação correta para a sociedade, e divulgando melhor esse dado. Então, por exemplo, existem doenças? Existem. Entre abelhas? Existe. Existe contaminação entre abelhas? Existe, mas ainda faltam dados científicos, mais dados científicos, para que se possa informar corretamente. O que tem na Europa e nos Estados Unidos é a mesma coisa que tem aqui. As espécies de lá são diferentes, são da mesma família de apis. Mas aqui a nossa abelha apis, ela cruzou com a africana, então é aquela famosa abelha bravona, né? A abelha apis melífera africanizada, que todo mundo chama. Então, é importante a gente levar essa informação correta, divulgar cada vez mais as boas práticas de conservação, tanto das abelhas como de qualquer outro polinizador. Então, plantar flores, dialogar, mostrar que recuperar áreas com espécies nativas, de plantas nativas, não incluir plantas que muitas vezes não são boas para os polinizadores. Então, é isso que a gente faz, leva a informação de forma correta, porque sempre quando fala assim, morreram 5 milhões de abelhas. Nossa, é um número imenso, é um número muito grande. Mas aí nós estamos falando de apis, cuja média de número de colmeias por colmeia é em torno de 80, 90 mil,
abelhas e que elas também o apicultor já tem a técnica da recuperação rápida. Tem o prejuízo? Tem, ninguém está falando que não tem, mas ela recupera também rápido. Se o diálogo existe e é fortalecido, essas perdas vão sendo reduzidas. E se aplica corretamente o defensivo, conforme consta na bula, aprovado pelos órgãos governamentais, então nós vamos fazer um ganha-ganha. Volto a insistir, o diálogo fortalece e quem ganha todos ganham. Muito bom. Agora, você mencionou, né, nos outros países, e eu queria justamente te perguntar sobre isso, porque tem uma síndrome que ataca abelhas na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, qual a principal ameaça a esses insetos? Existem, a síndrome chama CCD, né? Ela é uma síndrome que é muito estudada na Europa e nos Estados Unidos. Já foi feito um amplo levantamento bibliográfico, um artigo científico que foi feito e que mostra que no Brasil não tem a CCD. Agora, também estudos internacionais, eles mostram que são vários os fatores que afetam, que causam mortandade dos insetos de um modo geral, e em especial das abelhas. Inclusive, tem um grupo de pesquisadores internacionais que lançou um relatório apontando para vários dos fatores. E alguns são os que nós estamos vendo aqui. Então, a parte de uso do solo, ao você fazer a degradação ambiental, a degradação do solo, não manter aquelas áreas de conservação, você acaba tirando o local para esses insetos se reproduzirem, o que ele chama da nidificação. Muitas vezes, os insetos fazem ninhos no solo, a gente nem sabe disso, muita gente nem sabe disso. Então, você conservar os solos, com riqueza dos solos. Os extremos climáticos, eles provocam mortandade, excesso de chuva, excesso de calor, excesso de frio. Aí isso provoca também um desequilíbrio ecológico, aí leva à falta de oferta de alimentos, muitas vezes a grandes extensões de culturas. Então, são todos fatores que estão associados ao mau uso também dos defensivos. Então, são todos fatores que é muito difícil você falar, existe uma única causa. Não, é uma conjunção de causas que levam à mortandade, por assim dizer. Eu queria, nesse contexto, trazer um outro ponto aqui para a nossa conversa, que seria voltado à educação. Né, vocês trabalham junto com a Embrapa, né, para trazer essa ciência com diálogo aí com os produtores. Então, tem a base científica, a promoção do diálogo, da conservação da biodiversidade, e tem também alguns projetos envolvendo essa orientação, educação no agro, né, para mostrar que as árvores nativas são importantes para alimentar as abelhas e que sem polinização algumas culturas não se desenvolvem, que isso é muito ligado à sustentabilidade. Como que você vê hoje, né, a educação, a importância da educação, não só no agronegócio, mas na nossa sociedade, né, para que todos conheçam um pouco mais sobre a importância também das abelhas? Você tocou num ponto central, educação e informação correta. Educação e informação correta. Como levar essa informação para toda a sociedade? Então, um dos trabalhos que a gente tem realmente é uma parceria que nós temos com a Embrapa, e nós oferecemos, então, junto com a Embrapa, um curso para meliponicultores, ou seja, para criadores de abelhas sem ferrão, que são essas abelhas nativas e que podem produzir mel de alta qualidade, de excelente gosto. Então, é um curso online, é um EAD, e a inscrição pode ser feita no site da Embrapa. Paralelo a isso, nós fazemos também vários videocasts, vários podcasts, levando essa informação de forma bem informativa, estou sendo até repetitiva, desculpa, mas nós levando essa informação com videocast, com podcasts. A gente lançou uma série de pôsteres, por exemplo, tem um pôster com 30 abelhas sem ferrões, um outro pôster que mostra as principais culturas e os principais polinizadores, e agora, recentemente, no dia da abelha, a gente lançou um pôster com abelhas solitárias, porque tem as abelhas solitárias também, tem aquelas que gostam de morar sozinhas, e que muitas vezes fazem o ninho num tronco, no solo, num pedaço oco de árvore. Então, a gente sempre leva essa informação
Inclusive, temos no nosso site, para quem quiser baixar, todos os interessados, um dado sobre a informação, material educativo, mostrando os biomas, os diferentes polinizadores por bioma, as diferentes culturas, como eles produzem exatamente para o ensino fundamental, para as diferentes idades do ensino fundamental. Então, todo esse material que a gente produz em parceria com a academia, com instituições de ensino e pesquisa, com outras ONGs, com outros parceiros de associação, a gente torna público, de acesso público. Então, qualquer pessoa interessada em baixar esse material está 100% disponível e nos ajuda a divulgar a informação correta. Educar, levar a informação correta. Muito bem, conte sempre com a gente também, aqui no Agro Experience, também em outras formas, né, de comunicar, porque realmente é um assunto que para a gente é extremamente importante, relevante e que às vezes a gente não tem mesmo tanto conhecimento assim. Então foi uma verdadeira aula aqui, Ana. Muito obrigada pela entrevista aqui no Agro Experience e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, estamos às ordens, visitem nosso site, abelha.org.br, lá vocês têm todas as informações disponíveis, podem usar e abusar, divulgar, o mais importante é isso, que a informação chegue aos interessados, aos agricultores, aos apicultores, aos criadores de abelha, aos professores, aos formadores de opinião, isso é o mais importante. Então estamos sempre às ordens e eu agradeço a oportunidade. Combinado, então. Muito bom, Ana. Obrigada mais uma vez. Estaremos sempre aqui à disposição. E obrigada a você também que acompanhou mais um conteúdo do nosso Agro Experience.